Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é mais uma aula do conteúdo do sexto ano e eu vou fazer hoje uma revisão sobre a nossa última aula, que foi sobre os persas. Essas são as aulas que vamos tratar de revisão sobre as civilizações que vão colaborar por demais para a nossa formação, nos repassando as questões culturais, políticas, sociais, econômicas, para que a gente possa compreender e entender como se deu a evolução da humanidade, o processo histórico. Logo após a pré-história, as civilizações foram surgindo. Nós estudamos aqui sobre o Egito, não é verdade? A estrutura política egípcia, a sociedade egípcia, destaque para o faraó. Estudamos também ainda sobre o Egito, as questões referentes ao Rio Nilo, todas as contribuições que o Rio Nilo deu para a evolução, para o destaque do Egito. Vivenciamos também a importância das questões esculturais, da escultura, da arquitetura egípcia e, ao mesmo tempo, percebemos que o Egito formou um grande exército e foi dominando a sua região ali no norte da África. Depois vivenciamos uma nova civilização, essa civilização chamada Mesopotâmia, que significa terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Vivenciamos também que essa mesma civilização da Mesopotâmia, ela tinha um aspecto geográfico formado por planícies, e essas planícies vão favorecer ao surgimento de vários povos invasores na região. E aí a gente viu os assírios, os caldeus, os babilônicos, que ocuparam a região da Mesopotâmia. Vivenciamos também a importância de determinados governantes, determinados imperadores, como o Código de Hammurabi, as primeiras leis determinando como seria a evolução, o sistema político, o sistema civil, como a sociedade teria que se comportar, tendo regras ali com o Código de Hammurabi. Vivenciamos também a força, o poder do período do Império Babilônico, quando o governante era Nabucodonosor, que ele começou a invadir várias regiões e fazer com que as regiões ficassem subjugadas ao seu poder, ao seu domínio. Não é isso? Vivenciamos também a outra civilização, que foi a civilização hebraica. Civilização hebraica, que foi uma civilização que mudou a sua concepção religiosa, não é? Tinha uma concepção politeísta, passou para uma concepção monoteísta. Resgatando um pouco, não é, sobre a questão religiosa, os hebreus tiveram a oportunidade de ser a primeira civilização monoteísta, não é? A primeira civilização surgindo daquela região ali, monoteísta, que todas as outras civilizações eram politeístas. Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos eram politeístas, não é? A civilização hebraica, tivemos lá o período do patriarcalismo, o período dos reis, o período dos juízes. No período dos reis surge a figura muito famosa de Davi, que foi tema do nosso trabalho. Pois bem, chegamos agora. Antes disso, vivenciamos a questão dos fenícios, que colaboraram muito com a questão do alfabeto, não é? Os primeiros alfabetos mais modernos foram desenvolvidos pelos fenícios, e tivemos também a oportunidade de estudar
sobre o comércio. Como o solo fenício não era apropriado para a agricultura, e os fenícios fizeram bom uso da sua localização geográfica, permitindo ali que tivesse um investimento nas navegações, que os produtos pudessem ser transportados através dessas embarcações e o comércio ser dinamizado por consequência disso. Pois bem, após esse apanhado de conteúdos realizados de forma, não de forma muito aprofundada, de forma mais objetiva, a gente chega à conclusão de que esse momento é o momento de estudar as civilizações e ter em mente que a partir de então, os conteúdos de história do 6º ano que vão surgindo com essas características de estudarmos as civilizações e de que maneira essas civilizações vai colaborar para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Prosseguindo no nosso conteúdo, fazendo a revisão, o que é que temos aqui? Abra aí o livro, por favor, na página 142. O que é que diz na página 142? Tem aquele item que vocês também conhecem, que trata da questão dos exercícios. Vamos fazer exercício, tanto o exercício de forma dissertativa, também chamado de questão aberta, como também as dissertações, as questões em cima de múltipla escolha, aquela que você vai assinalar somente uma alternativa. Pois bem, na primeira questão da página 142 diz assim: explique a quem se destinava a expressão olhos e ouvidos do rei. Olhos e ouvidos do rei e por quê? Vamos lá. Resposta: diante da estrutura administrativa criada pelo rei Dário I, diante da estrutura administrativa criada pelo rei Dário I, o rei precisava designar interlocutores entre as satrápias. O rei precisava designar interlocutores entre as satrápias. E ele, para cobrar e recolher os impostos e tributos. Para cobrar e recolher os impostos e tributos. Ponto. Em outras palavras, caberia a esses intermediários a fiscalização das satrápias em nome do rei. Caberia a esses intermediários a fiscalização das satrápias em nome do rei. Ponto. Uma outra questão se encontra agora na página 143. Diz assim a pergunta: o Império Persa atingiu extensões territoriais enormes e organizá-lo foi uma tarefa difícil. Explique a estrutura administrativa criada pelo rei Dário I. Você vai explicar agora, vamos explicar como foi essa estrutura do rei Dário I. A resposta: Dário I, quando chegou ao poder na Pérsia, buscou administrar seu império integrando-o política e economicamente. Buscou administrar seu império integrando-o política e economicamente. Ponto. De início, manteve as estruturas dos próprios reinos conquistados, criando unidades políticas chamadas de satrápias. Criando unidades políticas chamadas satrápias. Ponto.
Na prática, eram províncias administradas por uma espécie de governador chamado satrapa. Na prática, eram províncias administradas por uma espécie de governador chamado de satrapa.